de Radiodramaturgia, EBC, tem o prazer de apresentar a série Contos no Rádio. Hoje você vai ouvir na série Contos no Rádio, O Homem da Cabeça de Papelão. Mais uma obra-prima de João do Rio. No conto O Homem da Cabeça de Papelão, João do Rio sai dos seus cenários habituais, os salões e as ruas do Rio de Janeiro daquele início de século XX, e mergulha em um texto que recorre ao fantástico, à imaginação e ao inusitado de maneira extremamente sutil. A metáfora, recurso que João do Rio soube desenvolver com maestria em sua obra, funciona como elemento crítico e revelador de idiosincrasias sociais e políticas bastante presentes na sociedade que ele observava com seu olho clínico e que, de alguma maneira, ainda permanecem nos nossos tempos. O João do Rio, bem-humorado, afiado, poético e sempre vanguardista, vamos ouvir em O Homem da Cabeça de Papelão. Vejam só como a vida tem pregado suas peças. No país que chamavam de Sol... Apesar de chover às vezes, Sim, às vezes semanas inteiras. Mas ainda assim, no tal país do Sol, vivia um homem de nome Antenor. Não era príncipe. Nem deputado, suponho, Nem rico, nem jornalista, absolutamente sem importância social. E o país do Sol, onde Antenor vivia, mas não tinha qualquer importância, era o país mais comum, o país menos surpreendente em ideias e práticas. Os habitantes deste país afluíam todos para a capital, que era composta de praças, ruas, jardins, avenidas. Os prédios da capital, no centro, elevavam aos ares alguns andares e a fortuna dos proprietários. Havia milhares de automóveis à disparada pelas artérias da cidade, matando gente para matar o tempo, cabarés fatigados, jornais, tramways. Tramways? Linha de bonde, meu caro. Ah, sim, tramways. E além deles, partidos nacionalistas, ausência de conservadores, a bolsa, o governo, a moda, a cidade grande. Um aborrecimento integral. Integral? Enfim, tudo quanto uma cidade almeja para ser igual a uma grande cidade com pretensões da América. E o povo que a habitava julgava-se, além de inteligente, possuidor de imenso bom senso. Bom senso! Se não fosse a capital do país do Sol, a cidade seria a capital do bom senso. Precisamente por isso, Antenor, apesar de não ter importância alguma, era mal visto. Esse rapaz, filho de boa família, tão boa que até tinha sentimentos, agiu sempre em desacordo com a norma dos seus concidadãos. Desde menino, a sua respeitável progenitora descobriu-lhe um defeito horrível. Antenor só dizia a verdade. Deus do céu, mas é totalmente contra as possibilidades do bom senso. A verdade? Não a sua verdade, a verdade útil, mas a verdade verdadeira. Valha-me nosso Senhor Jesus Cristo. É o prenúncio de uma tragédia. Alarmada, a digna senhora, a mãe, pensou em tomar providências. Mas foi impossível. Antenor era diverso no modo de comer, na maneira de vestir, no jeito de andar, na expressão com que se dirigia aos outros. Enquanto usara calções, os amigos da família consideravam-no um enfant terrible. Um enfant terrible. Como é que é? Enfant terrible. Enfant terrible. Uma criança terrível. Posso imaginar, até porque no país do Sol todos falavam francês com convicção, mesmo falando mal. E já rapaz, Antenor tornou-se um problema.
Entre outras coisas, Antenor pensava livremente, por conta própria. Sim. Assim, a família via chegar Antenor com uma própria revolução. Os mestres indignavam-se porque ele aprendia ao contrário do que ensinavam. Os amigos odiavam-no. Os transeuntes, vendo-o passar, sorriam. Uma só coisa descobriu a mãe de Antenor para não ser forçada a mandá-lo embora. Antenor, nada do que fazia por mal. Ao contrário, era escandalosamente, incompreensivelmente bom, com o fim de convencer Antenor de que devia se tornar um jovem solar, isto é, ser bacharel e depois empregado público do governo, e em nome dos princípios da família, organizaram vários meetings. Meetings? Meetings! Infant terrible! Tremulous! Onde vamos parar, hein? Vá! Revele-se, homem! Todos querem conhecer este homem do país do sol! Quem tentava convencê-lo era meu tio. Na verdade, meu tio tentava convencer-me. Enfim, deixemos de rodeios. Antenor, sou eu. Pobre alma quem tem este fardo. Grande novidade, meu caro. Vá lá, dê conta de sua história. Ouça, bacharel é o princípio de tudo. Não estude, meu sobrinho. Pouco importa, mas seja bacharel. Bacharel, você tem tudo nas mãos. Ao lado de um político-chefe, sabendo lisonjear, é a ascensão, deputado, ministro. Mas, meu tio, eu não quero ser nada disso. Então quer ser vagabundo? Quero trabalhar. Vem dar na mesma coisa. Vagabundo é um sujeito a quem faltam 3 coisas: dinheiro, prestígio e posição. Desde que você não as tem, mesmo trabalhando, é vagabundo. Eu não acho. É pior! É um tipo sem bom senso. É bolchevique. Depois, ser um mero empregado é uma ilusão. Você está inteiramente doido! Doido! Doido demais! Doido! Doido! Mas fui trabalhar. Cedendo ao pedido da respeitável senhora, que era minha mãe, passei a minha má cabeça, sim, era o que diziam, por várias casas de comércio, várias empresas industriais, mas ao cabo de 1 ano e 2 meses, estava na rua. Sei que a minha pergunta suscita respostas óbvias, meu caro. Eu sei. Mas por que lhe mandavam embora? Eu não tinha exigências, era honesto como a água, trabalhador, sincero, verdadeiro, cheio de ideias, até alegre. Comigo, depois de despedido, companheiros e patrões, ainda por cima, tomavam-me birra. É tão difícil saber a verdadeira razão por que um homem não suporta outro homem. Mas há quem tente uma explicação. Até mesmo um de meus companheiros da época tentou. Antenor é doido! Tem mania de fazer mais que os outros. Aqui na fábrica estraga a norma do serviço e acaba não sendo tolerado. Mau companheiro! E depois com Ares. Ares de louco, companheiro. Compreendeu? Louco! E ainda por cima, olha só. A própria mãe vem aqui na fábrica e está lá falando com o patrão. De hoje não passa da linha de produção. Cabeças vão rolar! Minha senhora, vou recebê-la por respeito apenas à sua idade. Seu filho era meu empregado, mas foi mau funcionário, mau companheiro. A perigosa mania de seu filho é pôr em prática ideias que julga próprias. Prejudicou-lhe, senhor Praxedes? Não, mas podia prejudicar. Sempre altera o bom senso. O senhor sabe, não é por mal. Seria incapaz de prejudicar alguém, isso nunca. Senhora, seu filho aqui já faz fama entre os operários.
Mesmo que seu filho fosse águia, quem manda na minha casa sou eu. E tem mais. Ele já ganha fama por aí como perigoso, insuportável, desobediente. Em breve não poderá obter emprego algum. Eu não sei mais o que fazer, meu Deus. No país do sol, o comércio é uma maçonaria. Os companheiros que mais haviam se aproveitado de mim tinham-me raiva. Era-me impossível ter amigos. Mas sabe o que eu fazia? Eu ria. Todas aquelas desditas eram para mim brincadeira. Estava convencido de estar com a razão, de vencer. Eu via os erros, as hipocrisias, as vaidades e dizia o que via. Como tolerar tal miserável? Tentei tudo. A digníssima minha progenitora desculpava-me ainda aos 4 cantos. Ele é doido, minha senhora. Doido. Meu filho é doido, sim, mas o meu filho é bom. É bom, o senhor ouviu? Ele é bom. Os parentes, porém, não me cumprimentavam mais. Eu exercia o comércio, a indústria, o professorado, o proletariado. Em todas as profissões, vi os círculos estreitos das classes, a defesa hostil dos outros homens, o ódio com que me repeliam, porque eu pensava, sentia, dizia outra coisa diferente. Um dia, desabafei com minha mãe. Meu Deus, eu sou honesto, bom, inteligente, incapaz de fazer mal. É da tua má cabeça, meu filho. Como assim? A tua cabeça não regula. Só porque meu coração apaixonou-se. Era uma rapariga chamada Maria Antônia, filha da nova lavadeira de minha mãe. Eu achava perfeitamente justo casar com a Maria Antônia. Todos viram nisso mais uma prova do meu desarranjo cerebral. Com pasmo geral, a resposta de Maria Antônia foi condicional. Só caso se o senhor tomar juízo. Mas que chama você juízo? Ser como os demais. Então você gosta de mim? E por isso é que só caso depois. Como tomar juízo? Como tomar juízo? Como regular a cabeça? Boas perguntas. O amor leva aos maiores desatinos. Comecei a pensar em consertar a má cabeça. Estava convencido. Nessas disposições, eu caminhava por uma rua no centro da cidade, quando os meus olhos descobriram a tabuleta de uma relojoaria e outros maquinismos delicados de precisão. Achei graça e entrei. Um cavalheiro grave veio servir-me. Traz algum relógio? Trago a minha cabeça. Ah, desarranjada? Dizem-no, pelo menos. Em todo caso, há muito tempo? Desde que nasci. Talvez algum erro na montagem das peças. Não lhe posso dizer nada sem observação de 30 dias e a desmontagem geral. As cabeças, como os relógios, para regular bem, têm que ser tratadas. E o senhor fica com a minha cabeça? Se a deixar, fico. Pois aqui a tem. Conserte-a. O diabo é que eu não posso andar sem cabeça. Claro. Mas enquanto a conserto, empresto-lhe uma de papelão. Regula? É de papelão. Recebi o número de minha cabeça, enfiei-a de papelão e saí para a rua. 2 meses depois, eu tinha uma porção de amigos. Jogava até pôquer com o ministro da Agricultura. E devia até ganhar uma pequena fortuna vendendo feijão bichado para os exércitos aliados. Uma respeitável mãe como eu via meu filho mentir, fazer mal, trapacear e ostentar tudo o que não era. Os parentes, porém, estimavam-me. E aqueles companheiros de fábrica, por certo, tinham garbo em recordar o tempo em que o Antenor era completamente maluco.
Antenor, meu filho, volte aqui, respeite sua mãe. Tire essa cabeça de papelão. Antenor não pensa mais. Antenor age como os outros. Quer ganhar, explora, adula, falsifica. Maria Antônia treme de contentamento vendo Antenor com juízo. E vê se pode. Antenor desprezou-a, propondo um concubinato. Um concubinato que não desmoralizasse a ele. Mas aí, outras Marias ricas de posição também têm a mesma opinião da primeira Maria. Tremem de tão contentes. Ele só tem de escolher qual Maria quer. E agora foi eleito deputado. A sua ascensão só podia ser comparada à dos balões. Era o modelo da felicidade. Regulava admiravelmente a tal cabeça nova. Passaram-se assim anos, até que todos os chefes políticos do País do Sol estavam no impasse de quem seria o novo senador, que fosse o expoente da norma, do bom senso. O nome de Antenor era cotado, realmente regulava. Então estava eu passeando de automóvel pelas ruas centrais para tomar pulso à opinião, quando meus olhos deram na tabuleta do relojoeiro e me veio à memória. Bolas, e eu que esqueci. A minha cabeça está ali há tempo. Que deve achar o relojoeiro? Não posso ficar toda a vida com uma cabeça de papelão. Saltou, entrou na casa do negociante. Era o mesmo que o servira. Há tempos deixei aqui uma cabeça. Não precisa dizer mais. Espero ansioso aqui na minha relojoaria, admirado da sua ausência desde que desmontei a sua cabeça. Tem se dado bem com a cabeça de papelão? Assim. As cabeças de papelão não são ruins. Fabricações por séries. Vende-se muito. Mas a minha cabeça... Um momentinho, vou buscá-la. Foi ao interior e trouxe um embrulho com respeitoso cuidado. Será que tinha conseguido consertá-la? Pronto, senhor. Aqui está. Consertou-a, senhor relojoeiro? Não. Então, desarranjo grande? Senhor, na minha longa vida profissional, jamais encontrei um aparelho igual. Como perfeição, como acabamento, como precisão. Nenhuma cabeça regulará no mundo melhor do que a sua. É a placa sensível do tempo, das ideias. É o equilíbrio de todas as vibrações. O senhor não tem uma cabeça qualquer. Tem uma cabeça de exposição. Uma cabeça de gênio. Hors concurso. Ia entregar-lhe a cabeça de papelão e pegar a minha, mas me contive. Faço o obséquio de embrulhá-la. Não a coloca? Não. Vossa Excelência faz muito bem. Quem possui uma cabeça assim não a usa todos os dias. Fatalmente dá na vista. Mas diga-me cá, essa cabeça, mesmo parada em casa, numa redoma, dá defeito? Qual? Imagina! Vossa Excelência terá sempre sua primeira cabeça, a original. Pode ser que o senhor, profissionalmente, senhor relojoeiro, tenha razão. Mas para mim, a verdade é a dos outros, que sempre a julgaram desarranjada e não regulando bem. Cabeças e relógios querem-se conforme o clima e a moral de cada terra. Fique o senhor com ela. Eu continuo com a de papelão. A de papelão? A de papelão? E no País do Sol, em vez de viver um rapaz chamado Antenor, aquele que não conseguia ser nada, tendo a cabeça mais admirável, passa a ser um dos mais ilustres habitantes do País do Sol, um rapaz chamado Antenor, que conseguiu tudo com uma cabeça de papelão. Você ouviu na série Contos no Rádio
O Homem da Cabeça de Papelão, de João do Rio. Roteiro dramatúrgico de Fabiano de Freitas. No elenco, Gerdal dos Santos, Luiz Otávio Moraes, Laio Júnior, Joyce Marino, Rodrigo Oliveira e Tony Godoy. Músicas originais de seleção musical, Júlio Daim. Sonoplastia e finalização, Léo Tuscherman. Operador de áudio, Ademil Reis. Locução de Luciano Gama. Produção, Nelly Coelho. Direção artística e coordenação geral, Marília Martins. Uma realização do Núcleo de Radiodramaturgia EBC e Soarmec. Mande a sua sugestão ou comentário sobre o programa Paracal, Central de Atendimento ao Ouvinte, pelo telefone 2117-7853 ou pelo e-mail ouvinte@radiomec.com.br. Contamos com a sua participação. Núcleo de Radiodramaturgia EBC. Teatro, poesia, contos. A arte da palavra no rádio. Para ler este conto, acesse www.poeteiro.com. Thank you.